Olá! Já estamos ao vivo para mais um quadro Conte-me Sua História. E vamos aguardar alguns minutos para recebermos a nossa convidada. Para o mês de maio, nós estamos com uma programação especial. Escolhemos 4 mulheres com histórias que vão te impactar. Mulheres que eu conheço a história delas e eu acredito que assim como essas mulheres me marcaram, mulheres fortes, mulheres sábias. Quando eu digo forte, não é aquela mulher que domina tudo, que sabe tudo, né? Porque quando a gente fala numa mulher forte, talvez venha na sua imagem uma mulher guerreira, que vence sempre, que é dominante, que sabe o que quer. Não é esse tipo de mulher. Mas uma mulher que acredita nos seus sonhos, que é capaz de descalçar os seus pés e ir em busca do seu sonho, mesmo que ninguém acredite, mesmo que ela não tenha apoio, mesmo que ela não possa contar com outras pessoas, mas sempre aparecem as apoiadoras, sempre aparecem conselheiras que compartilham com ela dos seus sonhos. É esse tipo de mulher que eu falo. E essas mulheres são únicas por conta das suas histórias muito especiais com a maternidade. Então nós vamos receber uma mãe, que é mãe de coração. Vamos receber uma mãe atípica. Vamos receber uma mãe neurodivergente. E vamos receber uma filha que é mãe de mãe. Cada segunda-feira do mês de maio, eu convido você a participar e conhecer a história dessas mulheres. Eu tenho certeza que você vai se impactar com essas histórias, assim como essas histórias me impactaram também. E a gente começa a se perguntar, será que eu sou essa mãe? Será que eu teria forças como essa mãe teve, como essa mulher teve? Nada de hoje, deixa eu ver, são tantos botãozinhos para... São tantos botões, né, Débora? A gente agora tem que... Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. E você, tá Eu me não estou ouvindo te bem? ouvindo. Tons. Você consegue me ouvir? Não. Oi? Tá me ouvindo? Alô? Espera aí, só um Oi? instantinho. Oi? Oi? Agora foi. Oi? Tá ouvindo? Agora estou ouvindo. Minha Ah, querida Débora, eu estava aqui falando antes de você entrar que esse mês de maio a gente vai receber mães muito especiais. Eu pensei bem, né, e escolhi mulheres, que eu disse aqui, mulheres sábias e mulheres fortes. Aí eu estava explicando qual é o meu conceito para mulher sábia e forte. É aquela que tem as suas fragilidades, mas que encontra forças porque acredita nos seus sonhos e ela é capaz de descalçar os pés, enfrentar tudo e todos para realizar os seus sonhos, porque ela acredita, né?
Ela acredita nos seus sonhos, ela vai atrás deles e não abre mão dos seus sonhos. Isso para mim que é uma mulher forte, uma mulher corajosa, uma mulher única. E aí eu estava te apresentando e aí você entrou. Que maravilha! A imagem tá boa, a posição tá boa. Sim, está boa, está A gente ótimo. vai logo no ao vivo perguntando, que é para todo mundo compartilhar conosco, né? Isso. É, porque a gente tem que aprender com a geração, né, Débora? A gente já Eu fez no aprendo com a minha. YouTube, a gente já fez pelo Meet, a gente já fez pelo Zoom, e aí a gente vai aprendendo, colocar ao vivo, as pessoas vão fazendo comentários, a gente vai divulgando aí para as pessoas participarem. Estava falando que nesse mês de maio eu escolhi essas mulheres. Uma mãe de coração, né, que é você, uma mãe atípica, uma mãe neurodivergente, e uma mãe que é uma filha que é mãe da mãe. A gente chega nessa fase, Olha, né, de ser mãe da mãe, e é um verdade. desafio. E a gente ouve pouco essas mulheres falando sobre a maternidade, né? A gente Sim. ouve falando sempre dos filhos. Os filhos estão em destaque, né? O cuidado desses filhos, os direitos, as coisas que essas mães brigam para que os seus filhos alcancem, tenham acesso. Mas e essas mães? Quem são essas mulheres, né? Essas mulheres que têm uma carga emocional bem acentuada, difícil de ser partilhada. Muitas optam pela maternidade e viver essa intensidade. Às vezes não contam com seus parceiros. A gente acompanha casos, né, de mulheres que foram deixadas sozinhas, foram abandonadas, o casamento não deu certo, mas elas não abandonam seus filhos. Há aquelas que abandonam, né? A gente também não pode ter um padrão. A gente sabe que o padrão ele não é real, porque assim como eu entendo que não existe um padrão de mãe, né? A gente tenta acreditar que sim, mas cada um vai ser mãe à sua forma, né? É até um fardo pesado para as mães, eu penso, de dizer a mãe perfeita. Porque para o Winnicott, a mãe perfeita é aquela que falha, aquela que falta, né? Uma mãe que não é suficientemente boa, porque para ser suficientemente boa, ela precisa deixar o filho crescer, precisa deixar o filho se encontrar com as angústias e as frustrações da vida. Isso é Essa é uma difícil. mãe boa. Essa mãe que dá tudo, que oferece tudo, não é uma mãe boa. Ih, eu acho que eu sou mais ou menos, então. É, eu sei. Então, gente, eu quero apresentar para vocês a Débora Castells, acho que é assim que se fala, que se pronuncia, uma colega de trabalho, amiga da vida, de percurso, né? A gente se conheceu numa escola em Búzios, quando eu fui trabalhar, e depois a gente foi atuar como supervisora, ela é professora de história, né? E um conhecimento riquíssimo da comunidade buziana, da população buziana, atua, mora, reside em Búzios há bastante tempo. E aprendi muito de Búzios com ela e pude acompanhar um pouco da sua história, um pouco de perto, uma história que eu aprendi a admirar, né? Não sei como que eu lidaria com as situações que ela conseguiu vencer. Não, eu penso assim, cada um tem a sua parte, né? Eu não sei se eu daria conta de viver dessa forma, né? De ir em busca dos sonhos como a Débora foi. E ela vai compartilhar conosco hoje um pouco dessa história. E é com você, Débora. Fique à vontade. Então, Fale um é, pouco para gente dessa história. primeiro agradecer a você, Marta, pelo convite, amiga de longas datas. E eu começo falando da nossa amizade, porque ser mãe é compartilhar com os amigos
sim. momentos de alegria, desafios, angústias. E quantas vezes eu compartilhei com você, né? É verdade. Então, eu começo falando um pouquinho da nossa amizade, e bem brevemente mesmo. Um ato que me marcou da nossa amizade foi um conselho de classe. Um conselho de classe dirigido por você. E aí, nesse conselho de classe, você colocou uma música do Titãs. Com Hum, certeza você vai lembrar. E sim. aí, essa música falava assim no refrão, e fala, né, até hoje, que o acaso vai nos proteger. E Uhum. aí, você distribuiu umas tirinhas com parte da música para todos os professores. O meu caiu o refrão. Na época, né, eu, assim, estava lá no auge, né, da minha juventude, do meu amadurecimento, eu ainda era muito jovem, tinha acabado de chegar na rede, era nova de idade também. E aí eu fiz uma interpretação, né, dessa Uhum. letra e desse pedaço que caiu para mim da música. E naquele momento, algumas pessoas não me interpretaram muito bem Sim. o comentário que eu fiz, né? Porque eu Sim. defendi, para que todos entendam, que o acaso pode nos proteger, Uhum. né? E naquela época, na sala dos professores, nós tínhamos pessoas que estavam ali me conhecendo ainda, que não sabiam da minha questão de espiritualidade, né, das minhas crenças, dos meus valores éticos, morais. E aí fizeram um pré-julgamento da minha Sim. análise. No final, eu fiquei muito mal. E quem me deu o suporte foi você, Eu me com lembro. com um singelo carinho, um abraço aconchegante, apertado, gostoso, sem falar uma palavra, mas um sorriso no rosto e um abraço apertado. Ali, eu acho que foi o carimbo do passaporte da nossa amizade. Que bom. Porque por um instante eu achei, ao longo dos comentários do conselho, que você não estaria do lado em que eu esperava que você estivesse, que era o meu lado. E no final você foi lá e falou assim para mim, sem nenhuma palavra, só com gestos: estamos juntas. E lá se vão alguns anos, É 20 verdade. anos aí, É né, de verdade. amizade, de acompanhamento, de troca, de ver filhos crescendo, de É ver a verdade. sua menina brincando de boneca no pátio da escola. É verdade. Nos sábados letivos. Olha que delícia, né? Então isso foi Tá com muito vinte e bom. quatro aninhos, amical. Ai, e para quem viu aquela bebê brincando de pole no É, meio do pátio da escola com a mãe trabalhando, é uma é graça, né? Então, verdade. assim, e aí eu falava assim, né? Eu ainda não era mãe, eu era tia e era madrinha, não era mãe. E aí, para entrar no tema mãe, eu falava assim, Mical, vou te dar uma balinha. E aí ela me olhava e falava assim: minha mãe não deixa. Deixa. E eu falava assim: mas a sua mãe não vai ver, é escondido. Então, isso é o sentimento de quem ainda não conheceu a maternidade. A gente acha que conhece quando é É, tia, quando é professora, quando é mãe, quando é sobrinha, quando é neta, mas a gente só vai viver essa maternidade sendo. Não tem jeito. tem jeito. E E para aí cada um é diferente, né? é por isso que cada um, né, nessa missão. Exatamente. E aí eu lembro também
juntando e linkando aí você com a minha mãe, quando ela falava assim para mim: olha, o dia que você for mãe, você vai me entender. E é verdade. A É, gente só entende depois que a gente é. é Porque verdade. aí vem tudo junto, né? É, Os desafios, os aprendizados, os saberes que a gente nem imagina que tem e tem, né? Então, assim, é muito emblemático esse momento aqui hoje, porque a gente está falando de um tema sim. muito importante para mim, muito importante para você, que eu sei, e para todos que estão compartilhando conosco, né? Então, assim, ser mãe é muito mais que gerar no ventre, É. né? Como você já me apresentou, eu sou uma mãe de corpo, alma e coração, né? É, Então eu digo que a gente é assim, a gente pode ser mãe integral e integrada. gente, que Eu adoro. chique, gente. Não tô falando para vocês que eu aprendo horrores com essa mulher, gente. E aí eu penso assim, né? Integral porque a gente, quando tem um filho, a gente é integral. É, A gente é psicológico, a gente é emoção, a gente é razão, a gente é físico, a gente é metafísico, a gente age com a fé, a gente age com a ciência. Acaba sendo um conceito muito múltiplo esse de mãe, sim. né? Ele tem várias faces. Em cada momento você precisa agir com um segmento seu que te É, conduz, né? Então ela é integral mesmo, é uma função integral, que é uma função de 25 horas por dia. É uma função que vai além dos 365 ou 366 dias do ano, né? é Extrapola. Então, assim, é integral. E é integrada porque a gente não faz nada sozinho nessa vida. verdade. Então, a gente precisa estar integrada a uma rede, né? E essa rede, que muitos chamam de rede de apoio, eu tenho um certo receio de usar muito essa palavra apoio, porque eu acho que o apoio é aquele suporte que a gente só usa quando necessário e Uhum. quando não é necessário a gente descarta. É verdade. Mas eu não defino como rede de apoio. Eu defino apenas como rede. E essa rede são as conexões que a gente faz com a sociedade, que a gente faz com a nossa família, com os nossos parentes, com os nossos amigos, Sim, né? Então, assim, é uma função, ser mãe é uma função integral e integrada, não tem jeito, né? E quando a maternidade veio como desejo para mim, ela veio, ela se concretizou biologicamente e eu não consegui levar adiante a gestação. Eu tive uma perda natural dessa gestação. E essa perda natural me gerou aí uma breve complicação que eu precisei fazer um tratamento, né? E precisei seguir algumas etapas desse tratamento para que não ficasse sequelas. Aparentemente não ficou. Pelos exames também não ficou, né? Mas fato é que eu não consegui gestar depois disso, sim. biologicamente falando. Mas eu já fazia isso na minha cabeça, no meu coração, desde muito cedo, da idade mais novinha de um adolescente, eu já pensava quando eu fosse mãe, né? Então, assim, eu acho que tem um pouco dessa coisa da profissão também, né? Quando a Sim. gente é professora, que a gente trabalha com várias crianças, e eu comecei com educação infantil, porque eu fiz formação de professores, então eu comecei com um bebezinho na rede privada, a gente fica encantada com aquilo, né? Com o ato de estar ali concebendo aquela educação É para aqueles verdade. serizinhos que são encantadores. Então a gente fica desejosa de ser mãe.
Obviamente que eu estou falando na escala daqueles que fazem a opção em ser mãe, né? Existe também aí a possibilidade de não ser e tá tudo bem, É. né? Então, assim, mas no meu conceito de ser mãe, eu desde muito jovem queria ser mãe. E aí, com essa perda, né? E com essas tentativas e erros e acertos de tratamentos, eu fui ganhando muito peso, né? Eu fui ganhando muita massa corporal, porque eram tratamentos assim bastante duros, com uma intensidade, uma carga enorme hormonal. E eu fui adquirindo algumas doenças pré-existentes, como pressão alta, diabetes tipo 2. E isso tudo foi chegando idade, isso tudo foi dificultando mais ainda esse processo. Depois, de passar por uma sequência de médicos, eu fui a um médico indicado pela minha sogra, que fez o parto dela, o terceiro parto dela. E ele já é um senhor, é conhecido, bastante renomado em Cabo Frio. E ele foi decisivo naquilo que estava sendo amadurecido dentro do meu coração. Ele deu assim a palavra e deu a martelada final na minha decisão. Como médico, ele me consultou e ao final da consulta estava eu e o meu marido de frente para ele e ele falou assim para mim, de olhos fechados, com as mãos sobre a mesa, ele falou assim para mim: você tem certeza que ser mãe é um ato biológico? E aí eu falei assim para ele, sim, claro que sim. Aí ele falou assim, vou fazer a pergunta novamente. Você tem certeza que é um ato biológico? Aí eu falei assim, não. Aí ele, ué, é sim ou é não? Aí eu falei assim, e isso tudo ele de olhos fechados. E Gente. aí eu falei assim, doutor, eu não sei o que o senhor quer saber. Seja mais claro. Eu tenho chances de engravidar e tal, o que que eu preciso fazer? Aí ele falou assim, não, chances você tem. Seu organismo está perfeito, chances você tem. Agora, será que o seu filho não já nasceu? Aí ele olha para mim, abre os olhos e fala assim, a menina está à sua espera. E eu saí dali muda, eu só consegui dar tchau, agradecer. E eu saí dali muda e vim de Cabo Frio a Búzios muda. E meu marido puxava a conversa comigo e eu não conseguia desenrolar a conversa só pensando nessa última frase. Quando a gente pisou em Búzios, eu falei assim, eu quero ir ao fórum. E aí meu marido falou assim, ué, quer ir ao fórum? Eu falei, eu quero ir ao fórum. O que você acha da gente se inscrever para a adoção? Naquela hora, naquele momento, Naquele momento, eu já não me lembro mais, né, Bela? Já passou muito tempo, eu não me lembro dessa história mais. era perto da hora do almoço, né? E a gente, era 2008, perto da hora do almoço. E aí a gente falou assim, tá. Ele falou, tá bom, vamos lá saber como é que é isso. Eu não sei como é que é isso, não. Vamos lá saber como é que é isso. Aí entrei no Fórum de Búzios, falei do que se tratava na recepção, fui atendida por uma assistente social imediatamente, e a assistente social me deu todo o suporte do processo de inscrição legal da fila da adoção. Ela me deu documentação que eu tinha que ter, ela me deu a ficha de anamnese, ela conversou comigo e ela fez todo o processo legal e legítimo de uma adoção. E ali eu saí com a cabeça muito confusa,
pensando 1000 coisas ao mesmo tempo, mas a frase do médico não saía da minha cabeça. A sua filha já nasceu. E está à sua espera. E eu ficava assim, por que a primeira palavra foi filho? E por que depois ele falou 3 vezes, 4 vezes filha? Falei, nossa, esse cara tem alguma coisa. E aí, eu faço aqui agora um adendo, né? Que, assim, ser mãe, maternar, é acreditar, é sonhar e é persistir. Seja em qual situação for. Até quando a gravidez é, teoricamente, uma surpresa para aquela mãe ou para aquele ser. Né? Então, assim, é um processo que a gente primeiro sonha de alguma forma, a gente deseja e a gente concretiza. E aí foi o meu primeiro passo para concretizar o sonho. Eu já havia sonhado, eu já havia desejado e agora eu precisava concretizar esse desejo, colocar em prática. E ali foi o primeiro passo que eu dei. Então eu fiz a minha inscrição, vim para casa, achando eu que seria muito rápido e muito fácil. Essa parte eu lembro. E aí o caminho foi Foi longo. extremamente árduo, longo, cheio de desafios, cheio de fortes emoções. Eu passei por um processo de visitação a uma instituição, a um abrigo, né? E nesse processo institucional, eu me apeguei a uma criança desse abrigo. Essa criança tinha apenas 6 meses. Eu acompanhei, eu levei a médico junto com o abrigo, junto com a instituição, acompanhando de longe, porque não poderia ficar muito perto. E a presidente do abrigo me dizia assim: fulana é sua. É só uma questão de tempo. Dos papéis rolarem, do juiz te chamar, mas ela vai ser sua. E cada vez que eu ia visitá-la, e era sempre aos domingos, às 3 horas da tarde, mais a gente se apegava, mais amor a gente criava. E aquilo foi crescendo durante 4 meses. Um belo dia, chego eu à instituição e, para minha surpresa, eu fui recebida pelas crianças dessa instituição, que já me conheciam, e falaram assim: tia, fulana foi adotada. Eu lembro disso. E aí eu falei: o quê? Isso não está acontecendo comigo, não. Segunda perda. Uma biológica e uma agora de possível adoção? Não, eu não mereço isso. E aí vem o nosso questionamento até com a nossa espiritualidade. Sim. Né? E aí a gente pensa, eu pensei imediatamente, meu Deus, o que você está fazendo comigo? Que Senhor é esse que eu tanto estimo, que eu tanto amo, que está me castigando? É o primeiro momento. É o momento da descrença, é o momento da desordem, é o momento da desvalorização. Mas isso é passageiro. Isso é passageiro porque, para quem tem fé, tudo chega na hora certa, no momento certo. Para quem crê com o coração, não é da boca para fora, é com o coração, as coisas se encaminham e chegam. E assim foi comigo. Saio eu de lá, mais uma vez, minhas reações são de emudecer.
quando eu sou acometida de algo muito triste ou eu sou acometida de algo também muito feliz. Eu me emudeço por alguns instantes. Só que esse baque foi tamanho que eu fiquei muda uma semana. Eu só balançava a cabeça. Débora, vai tomar banho. E eu balançava a cabeça. Débora, vai comer. E eu balançava a cabeça. Débora, você está bem? E eu balançava a cabeça. E ninguém conseguia falar comigo. Nem da minha família, nem amigo, nem marido, ninguém. Ao fim de uma semana, eu sou, né, oriunda do Rio de Janeiro e eu sempre frequentei o Mosteiro de São Bento. E sempre gostei muito e acreditei muito em São Bento, e até hoje. Né? E aí eu fui ao mosteiro, pedi para ir ao mosteiro. Eu saí de Búzios para ir ao Mosteiro de São Bento, no Rio, no centro da cidade. Num domingo, assisti uma missa com cânticos gregorianos, que a gente não entende as palavras, mas a gente escuta a voz de Deus. Ali Deus toca no nosso coração ali muito profundamente. Forte, né? É uma sensação extremamente forte e espiritual. E ali eu fiquei concentrada, assistindo, vendo os monges, e ao final tinha um monge muito idoso que veio passando pelo meio da igreja, já para sair mesmo, né, pelo meio do mosteiro, já para se despedir da missa. E eu toquei as vestes dele. E no meu pensamento, no meu íntimo com Deus, eu falei assim, agora sim, agora minha filha chegou. Porque ali foi minha conexão com o sobrenatural. Para quem crê, sabe o que eu estou falando. Então, assim, a gente tem momentos da nossa vida que isso fica tão límpido na nossa visão, isso é tão claro, essa conexão com o divino, que é transparente como a água. E aí a gente sente aquilo dentro da gente. Então ali, quando eu toquei levemente as vestes, ele nem percebeu. Quando eu toquei levemente com os dedinhos, a ponta dos dedinhos, a veste dele, eu falei, agora sim. E aí esperei acabar a missa, fui aos pés de São Bento, tinha uma imagem na igreja, eu fui aos pés de São Bento, me ajoelhei e só agradeci. Isso eu tinha acabado de passar por um sofrimento de uma perda uma semana atrás. E eu só falava assim, obrigada, Senhor, por mais esse aprendizado. Eu não reclamei, eu não falei palavras de injúrias, eu só falei gratidão, gratidão, gratidão. E saí. E vim tranquila, em paz para Búzios. Dali para frente eu toquei minha vidinha novamente. Isso era agosto, final de agosto de 2008. E aí eu continuei minha vida. Bom, o tempo passou, demorou 2 anos, e eu fui chamada pela assistente social. Fui chamada pela assistente social do Fórum de Armação dos Búzios por telefone, recebi uma ligação, eu estava no consultório da ginecologista, era o dia de aniversário do meu marido, 15 de dezembro de 2010, e a assistente social virou para mim, eram umas 6h30 da tarde, eu ia ser a última paciente. E a assistente social falou assim para mim, poderia falar com a dona Débora? Eu falei, é ela. Aqui quem está falando é a assistente social do fórum. Eu falei, olha, eu estou numa consulta médica, eu vou passar você para o meu marido. E passei o telefone para ele, porque eu já não acreditava mais. Tinham se passado 2 anos e eu já não acreditava mais.
E aí, não é nem que eu não acreditava, eu não pensava mais naquilo. E aí eu falei assim, fala aqui com meu marido. E aí, imediatamente, os olhos dele se encheram de lágrimas na minha frente. E eu falei assim, me devolve aqui meu telefone. E aí ela falou assim para mim, olha, Débora, eu sei o que está passando na sua cabeça, embora eu não te conheça. Mas eu queria entender se você vai ter um tempo para visitar uma criança que está na instituição tal, e aí que está lá, disponível, chegou sua vez, está dentro do seu perfil, que você colocou na ficha, e eu só tinha colocado duas características como exigência. Eu lembro. A primeira característica, menina. Uhum. A segunda característica, ter até 3 anos. E aí, a minha princesa Júlia tinha 2 anos e meio e era menina. As outras características pouco me importavam, porque eu não tinha colocado na minha ficha. Uhum. Então não adiantava nem ela falar, porque para mim estava tudo certo. Menina, até 3 anos, ok. E aí eu falei para ela que eu podia, sim, que eu podia ir visitar no dia seguinte e que ela estava presenteando o meu marido, porque era aniversário dele, junto comigo. Dali nós saímos, fomos para um bar muito legal que tem na Passagem, que é um clássico nosso, que a gente adora ir frequentar até hoje. E nesse bar-restaurante que tem na Passagem, que é um bairro lindo, né? Diga-se de É. passagem, parafraseando aí, nesse bar a gente ficou imaginando como era a Júlia. E eu falava assim, é gordinha, baixinha, espivitada. E meu marido falava assim, é magrinha, quietinha, ao contrário dele. E aí Ilusão, no, ilusão, deixa ele se iludir. e aí no final ele falava assim, alguém tem que te contrariar. Alguém tem que falar o contrário de você, porque você sempre acerta. E eu falei assim, tá bom, tudo bem. E ali a gente ficou. A comemoração foi adivinhar como era a Júlia. Esse foi o maior presente da noite. No dia 16, nós fomos visitar a Júlia na instituição. Quando nós chegamos lá, ela veio emburrada, de mãozinha dada, com a funcionária da instituição que cuidava dela, cabeça baixa, mas tagarelando horrores e reclamando muito, porque ela estava brincando. E aí a funcionária trouxe ela, que coisa chata para conhecer adultos. Quando ela chegou perto de mim, eu me abaixei e aí foi assim, não foi nada planejado. Foi instintivo, por isso que eu digo que mãe é integral. Ali nasceu a mãe. Ali nasceu a mãe Débora. Porque eu me abaixei, olhei nos olhinhos dela, me ajoelhei no chão, sentei, puxei ela para perto de mim, coloquei ela no meu colo, contei uma historinha para ela. E ali ela foi se entretendo e conversando, e como boa professora, eu fui construindo essa relação com ela. E nessa construção, ao final, ela me pediu um picolé de chocolate. E eu olhei para a presidente da instituição e falei assim: você permite nós sairmos com ela? Aí ela falou assim: sim, até porque agora você só vai vê-la em janeiro. Eu falei assim: como assim? Só em janeiro, porque o fórum está entrando de recesso. E ela está abrigada e não pode sair daqui sem um alvará. Mas eu vou deixar você passear com ela.
E aí eu falei assim, tá bom. Quando nós saímos, entramos com ela no carro, e aí eu vim brincando com ela, ao mesmo tempo eu falava assim pro meu marido, caça um advogado, tem que conseguir o alvará, tem que conseguir o alvará. E aí ele foi fazendo a parte burocrática, né, como um bom genitor, e eu fui fazendo a parte toda figurativa de mãe, porque eu já me sentia a mais plena mãe do mundo. E ali a gente almoçou, a gente tomou picolé e a gente trouxe ela de volta. Mas a gente tinha que chegar no fórum antes das 5 para tentar esse alvará. E a gente chegou. E o nosso caso foi avaliado por último, porque o fórum estava cheio de menores infratores. Então, primeiro atenderam todos os menores infratores, para depois atender o meu caso. E quando o juiz passou perto de mim, do meu marido, ele falou assim: valeu a pena esperar. Boa noite, um Feliz Natal. E saiu, foi embora. Eu não conhecia ele, nunca tinha visto, nem nunca mais vi. Mas ele falou isso para mim, porque ele sabia que eu estava ali esperando. E aí eu fiquei muito feliz com a fala dele. A secretária veio, me deu o alvará e eu corri para a instituição. Cheguei lá, instituição fechada. Já eram 7h30, quase 8 horas da noite. E toca a campainha e ninguém atende, toca e bate na porta, ninguém atende, buzina o carro, ninguém atende. Claro, óbvio, a instituição já estava fechada. E eu falei assim, daqui eu não saio. Sem ela eu não saio. Viu? Eu Isso. disse que as mulheres fortes, elas são únicas. Elas são fortes por outras características. E aí eu socava a porta e eu acho que resolveram abrir porque falaram, essa mulher vai demolir a Vai porta. demolir, vai dormir aí sentada, vai deixar ninguém dormir. E aí eu trouxe Júlia, né, nos meus braços, mostrando Júlia, exibindo Júlia como um grande amor que tinha acabado de nascer dentro de mim, para todos que estavam entre Cabo Frio e Búzios. E ao chegar no meu condomínio, Júlia fala pela primeira vez, mãe. Aí você não E aí eu aguentou. falei assim, pronto, agora somos só nós, É. né? E aí viemos, assim viemos. E nasci ali uma mãe que, como todas as mães biológicas, com certeza, são cheias de dúvidas. Eu também era cheia de dúvida. O que dá para essa criança comer? Como que eu ponho ela para dormir? Será que ela sente dor? Será que ela sente medo? O que será que ela tem? Como eu Gente, igual penteio um esse bebê, cabelo, eu lembro você. Como é que eu igual penteio meu esse cabelo? pinteiro. Igual um bebê recém-nascido. É. Porque ela era isso, era meu bebê, né? E aí você vai aprendendo, porque a maternidade, o maternar é um aprendizado Sim. o tempo inteiro. E aí, como mamãe dizia, não tem idade. Uma vez mãe, para sempre mãe. Uma vez filha, para sempre filha, né? É. Então, assim, aprendo todos os dias, desde que ela chegou, né? E aí cometi um deslize, eu acho, seguindo a sua frase inicial, que foi o seguinte: a superproteção, o poder tudo, já começou nesse dia. Tinha uma bandeja de Danone em casa e eu falei assim, pode comer. E ela comeu o primeiro, ela comeu o segundo, ela comeu o terceiro, ela comeu o quarto e comeu a bandeja inteira. E meu marido falava assim, você tá doida, essa criança vai passar mal. E ela toda lambuzada, de iogurte, de danoninho, eu feliz da vida, e toma-lhe Nescau em cima, e toma-lhe doce, e vem dormir comigo, vem dormir no meu meinho, e tudo
que a sociedade diz que está errado, eu fiz. Mas com a certeza de que eu acertei demais da conta. Eu tenho certeza dentro do meu eu que ali foi o melhor papel. Foi o melhor papel desenvolvido no significado pleno da palavra ser mãe. Então é isso. É a gente pensar, né, que ser mãe vai muito além de conta sanguínea. Vai muito além de raízes genéticas e biológicas. Ser mãe integral e integrada é amar com todas as forças. E é isso, e aí assim foi construindo a nossa vida, né? Nós somos uma família de 3 pessoas, eu, meu marido e Júlia. Júlia é o centro das atenções da família inteira, não só da família de dentro de casa, mas dos parentes também e dos amigos. Júlia ganhou presente por 1 ano seguido, Júlia teve festa por 1 ano seguido, Júlia foi amada demais da conta por todos aqueles meus amigos que estavam na torcida, é amada demais até hoje. E assim, eu Todo realizei, mundo sabe da vida de Júlia. todo mundo sabe da minha bailarina, da minha desenhista, né? E que hoje está aí com 16 anos, linda, plena, radiante, que não tem carga genética parecida com a minha. Eu tenho uma filha retinta, afrodescendente, uma filha que veio com características físicas distintas das nossas, mas com características emocionais, psicológicas e espirituais que casam assim, é como mão e luva, cabe Sim. certinho, A gente vê encaixa. junto, né? Sempre falei isso para você, ver junto a família, é incrível. Os trejeitos, o É, comportamento, tudo é a é família. isso. E assim a gente pensa, né, que são os desígnios de Deus, em primeiro lugar, nas nossas vidas. Eu super creio e acredito que foi o maior e melhor presente que Ele me deu. Percebo que vai muito além da questão de pele, de contato, é a questão da relação estabelecida, é minha melhor amiga, eu sei que também sou amiga, a melhor amiga dela, é meu maior amor, né? E assim, é divino, é divino, não tem outra explicação. Então, ser mãe biológica ou ser mãe de coração adotiva, mesmíssima coisa. É, Não tem diferença nenhuma. A diferença está no tempo de gestação. A diferença está na saída dessa gestação. Se é uma saída física ou se é uma saída emocional, é essa a diferença. Só essa a diferença. O resto, gente, é tudo igual. é, Não tem você, diferença você, alguma. você colocou, né? Eu quero fazer alguns apontamentos, porque a gente já extrapolou o tempo. Eu quero, assim, fazer uns apontamentos a partir da sua fala. Primeiro, que você já veio gerando, né? Os nossos sonhos, eles são gerados. A gente vive uma gestação de sonhos. Então, você pensou sobre isso, seu corpo se preparou para isso, né? Você criou expectativas, você planejou como seria. Então, tudo em você estava preparado, né? Você não sabe explicar por que que seu corpo não conseguiu gerar. Então, tudo em você estava pronto para receber, como o próprio médico disse, né? A sua filha já nasceu, né? Aquela primeira criança que você teve contato, eu me lembro muito bem da história, extremamente desafiadora, mas a gente está acostumado é, é,
a pedir de Deus, né? A orar, a pedir, receber. E quanto é difícil a gente dar sem esperar receber. A gente oferecer. Olha quanto de amor você ofereceu por aquela criança, no seu cuidado. Eu me lembro das suas idas, do seu investimento, do cuidado com aquela criança, que você não ficou com ela, mas você marcou a vida dela, os seus caminhos atravessaram. Foi um teste, né? Eu vejo isso como um teste, uma prova de fogo para você. E você se entregou aquele bebê, aquele cuidado. Uma história que me emociona, porque eu fui uma Júlia, né? Então, você sabe o quanto essa história me toca, né? De saber que tem uma pessoa que gera amor por você sem ser um amor de sangue, né? E onde eu cheguei hoje, quem eu sou hoje, porque alguém me amou sem ser minha mãe. Porque eu só conheci minha mãe aos 12 anos, também passei pelo orfanato, passei por vários lugares, né? Fiquei em casa de acolhimento porque meu pai pagava para alguém tomar conta, a gente ficou longe da família, cresceu sem conhecer a família, né? E o quanto essas marcas ficam na gente, né? O quanto a gente precisa reescrevê-las, porque a gente não supera, mas a gente reescreve, a gente dá um outro sentido, um outro significado, né? Então, esse amor que você tem pela Júlia, eu agradeço a Deus porque tem alguém que me amou, alguém que se importou, alguém que se dedicou à sua vida, ao seu tempo, à sua saúde, né? Pela minha vida, pela vida das minhas irmãs. E a gente vê hoje tantas crianças que precisam desse cuidado, né? Não é à toa que a gente escolhe a profissão como missão, porque a nossa profissão é uma missão, né? Eu que não tive amor, fui dar uma coisa que não tinha, mas aprendi a dar, né? Depois de fazer pedagogia, psicologia, sempre envolvida com crianças de comunidade para poder retribuir algo que eu recebi que não tem como retribuir, né? Porque amor não tem como retribuir. Amor, você só retribui com amor, né? A palavra de Deus diz, né? Não deveis a ninguém coisa alguma no seu amor. Então a gente deve o amor, vai continuar devendo amor, porque não tem como pagar. E assim, e sou testemunha de quem é a Débora depois de Júlia, né? Pelas fases aí desse desenvolvimento da Júlia, os desafios da Débora, né? E do Toninho, e de como ela se encaixou nessa família, o quanto tudo se tornou uma coisa só, né? E ver essa família bonita, esse privilégio que você teve de ter alguém para dar esse amor, né? Para contribuir com esse amor, com seu conhecimento, com a sua visão de vida. Eu me sinto assim honrada, é um presente tê-la recebido aqui. Você que eu admiro como profissional, como mãe, né? Eu sempre muito dura, porque eu sou muito exigente com os meus filhos. E aí, quando eu contava as coisas para você, você ria, me corrigia. Não, Marta, menos, Marta. Verdade. Deixa ela, né? Mical com 4, 5 anos, não, deixa ela. Aí catava Mical, deixava Mical aprontar tudo que eu não deixava. Para isso servem as tias, né? As tias servem para Exatamente. isso, né? E olha, e assim, para né, assim, para encaminhar aí para o final, que eu sei que a gente extrapolou, mas dizer o seguinte: eu fiz questão de contar a parte maravilhosa dessa história. Mas desafios existem. Não é fácil, como não é fácil para nenhuma mãe. Mas desafios existem. Eu venci alguns desafios, sei que tem tantos outros que virão, porque a vida é isso, né? É feita de desafios, de obstáculos, é feito de momentos de mansidão, de tranquilidade. Então, assim, a adolescência não é fácil, né? Eu estou passando, transitando por ela, né? Minha filha vai fazer 17 anos agora,
dia 27 de junho. Então, eu ainda estou nesse trânsito aí, né? É um momento de muitas perguntas, perguntas que a gente tem resposta, perguntas que a gente não tem resposta, né? E aí a gente se cobra, e a gente chora, e a gente se debruça, e a gente se tranca, e a gente se liberta, e a gente sorri, porque é isso, né? É uma Tem montanha receita, russa, né? Não tem receita. não tem receita. Não É tem amar. fórmula O mágica. segredo é amar. E aí tudo que não está muito bom fica bom um momento, porque nada como uma noite de sono para aquela tempestade passar e você acordar feliz novamente, sorrindo e falando, ai, que bobagem, deixa isso para lá. É É verdade. isso, né? Amiga, privilégio ter te recebido. Que bom. Esse vídeo vai ficar gravado lá no YouTube. Pede para a Júlia assistir depois, porque jovem não tem paciência, né? Não vai dar para acelerar, eu acho. Vai ter que assistir tudo. Que bom. Mas Que foi um bom. privilégio, Que tá bom, que bom? bom compartilhar com você, que bom compartilhar, né, com essas mulheres de pés descalços. É um momento de ficar descalça mesmo, de botar o pé no chão. Você vai lembrar de quantas e quantas vezes eu andei descalça no chão da escola e eu falava, é para energizar, né? E aí cada um dentro da sua crença coloca os pés no chão, né? E a mãe coloca os joelhos, os É pés, a verdade. cabeça. A É cara no pó. isso, a cara no pó, e é isso. Mas a Obrigada, nossa, minha a minha amiga. alegria, eu fico olhando algumas situações que eu passo com o Mical, a minha alegria, porque ela vai ser mãe. Fico, ah, Deus. É coisa que ela não entende, mas ela vai entender, Jesus, ela vai entender. Desse jeito, eu falo a mesma frase para minha. Eu falo, o Ai, vai dia ser que tão eu bom que eu for só vou ser mãe, vó, que aí eu vou ver, eu vou ser aquela avó que vai socorrer a minha netinha da mãe. dá balinha, dá balinha. Da balinha, não, eu obedeço, tá? Eu sou uma avó que obedeço. Se diz pra É, não não fazer, tem eu mais não faço. Ah, não, eu obrigação. obedeço. Não, quero me meter nessa leva, não, minha filha. Eu faço só o que manda. Se mandar três pulinhos e trocar fralda, eu dou três pulinhos e troco a fralda. Eu faço o que manda. Não quero problema. Quero ser bem-vinda. Um Ah, muito beijão, bom. meu amor. Ó, tanta gente aqui. Ó, Anderson tá aqui, Anderson. Quatro celulares aqui, não sei o que é esse Anderson aqui. Mulheres empoderadas, Jane Lacerda, Cris, Marta Migona, Bruna, Eliana, Quintanilha, Cássia tá aqui, Rebeca Migona, Jacob, meu filhote. Ah, beijo, Jacob! Muito tempo que você nem vê. Karine, Meire, Meire, Juliana Moraes, sua linda, Neiva, beijão, Ana Kleiner, designer, e Fernanda, Apa Casa Azul. Semana que vem a gente vai receber a Núbia. Núbia, ela é uma das responsáveis, na verdade, a idealizadora, responsável pela APA Casa Azul, é uma associação que cuida de crianças autistas e dos seus pais. A história dela, a história de superação, essa mãe atípica, vai nos ensinar muito. Aguardo vocês semana que vem, 7h30. Olha, um beijão no coração. Beijo, amiga. A gente se vê. Até mais. Beijo a todos. Boa Boa noite. noite.